Boa noite a todos. Começo sem microfone, mas se vocês aí atrás acharem que precisa, eu pego o microfone, tudo bem? Então o tema de hoje é como viver bem em sociedade, um tema de extrema relevância para todos aqui, porque todos aqui nós vivemos em sociedade, mas nem todos nós vivemos bem em sociedade, o que é completamente diferente. Nem todos nós temos relacionamentos sadios com as pessoas. Então, é isso que nós veremos na noite de hoje. E eu já começo com algumas questões para vocês. É fácil conviver com as outras pessoas? Podem balançar a cabeça, podem dizer que sim, dizer que não. É fácil conviver com as outras pessoas? Como é sim, com outras não? Né? É fácil aceitar ideias tão diferentes das nossas? E como existem ideias diferentes das nossas, não é? Isso porque cada pessoa é uma individualidade diferente. Então, cada um tem o seu ponto de vista. É fácil ver e ouvir coisas tão contrárias às nossas convicções? Tem coisas que para nós é um absurdo. E tem coisas que para outras pessoas é normal. Por exemplo, a gente estava vindo para cá agora, o cabo da frente abriu a janela e jogou um lixo para fora do carro. Para mim, isso é um absurdo, mas para determinadas pessoas é a coisa mais normal do mundo. E como é que a gente enfrenta todas essas questões na nossa vida em sociedade? Não é só com o lixo que é jogado para fora do carro, mas em tudo. É fácil aceitar as pessoas como elas são? Ou nós estamos constantemente tentando mudar a forma de ser das pessoas? Se o erro, se o defeito, se o problema é conosco, nós justificamos, somos assim por causa disso. Mas se o problema é com o outro, nós tentamos mudar o outro a todo custo. E se o outro não muda, aí nós inclusive arranjamos um jeito de tirar o outro da nossa vida. É fácil fazer as outras pessoas entender o nosso ponto de vista? Às vezes, nem desenhando, nós conseguimos fazer com que os outros entendam coisas que para nós é tão claro. Enfim, é fácil viver em sociedade? É ou não é? A gente vai responder essa questão na noite de hoje. Bom, questão 768 do Livro dos Espíritos. Por que nós vivemos em sociedade? Essa é a pergunta. O homem, ao procurar viver em sociedade, apenas obedece a um sentimento pessoal ou a um objetivo providencial nisso? E a resposta dos Espíritos é: o homem deve progredir, mas não pode fazer isso sozinho, porque não dispõe de todas as faculdades. É necessário um relacionamento com as pessoas para que possamos estar aprendendo uns com os outros, aprendendo com as limitações das outras pessoas, aprendendo com o potencial das outras pessoas. Eis porque o homem precisa se relacionar. No isolamento, se embrutece e se enfraquece. É necessário que vivamos em sociedade. Aquele jargão, nós dependemos uns dos outros, é verdade, inclusive, para o nosso progresso. Outra questão, então: estamos sempre com a razão? Alguém aqui acha, humildemente falando, que 100% das situações da vida está correto, está certo, pleno da verdade? Né? Então, em nosso cotidiano, em quantas situações estamos certos? No nosso dia a dia, em quantas situações estamos errados? É fácil fazer essa análise? É fácil fazer esse cálculo ou não? Vocês saberiam colocar ali, ó, o 0 é quando nós não estamos certos nunca. O 100% é quando nós estamos certos sempre. Vocês conseguem facilmente colocar, se situar ali naquela tabela? É fácil ou não? Não é fácil, sabe por quê? Porque nós não nos conhecemos. Nós não fazemos aquela análise diária dos nossos atos como Santo Agostinho fazia. Santo Agostinho, todas as noites antes de dormir, analisava tudo o que ele tinha feito durante o dia, as coisas boas, as coisas ruins, as consequências de cada ato errôneo dele, o bem que ele deixou de fazer e tudo que ele poderia rever
para o dia seguinte dele. Santo Agostinho fazia essa análise. E nós fazemos uma análise dessa ou não? Não costumamos fazer. E é por isso que nós não nos conhecemos. Nós vivemos uma sucessão de dias, sucessão mais ou menos interessante de dias, e não paramos para refletir sobre o nosso proceder. Nós começamos a agir como máquinas, não refletimos se temos que mudar ou não. E quantas vezes nós já vimos ali que nem sempre nós estamos certos, concordamos com isso, né? Se nós estamos errados, nós revemos o nosso ponto de vista ou não? Nós pedimos desculpa para a pessoa com quem a gente está equivocado? Fazendo uma conta simples e otimista, vamos supor que em 75% das vezes nós estejamos certos, senhores da razão. Isso quer dizer que em cada 4 situações, em 3 nós estamos certos, em uma estaremos errados. Nessa uma que estaremos errados, nós necessitaremos da paciência dos outros para conosco, do respeito dos outros para conosco, da indulgência dos outros para os nossos erros. Mas quando nós estamos certos naquelas 3 situações, nós temos a mesma paciência para com o próximo, temos o mesmo respeito para com o próximo, a indulgência para com os erros alheios, ou não? Quando é conosco, nós queremos, mas quando nós precisamos dar isso para o nosso próximo, aí já fica mais complicado, é ou não é? Então, será que nós revemos o nosso ponto de vista se nós estamos errados? Muitas vezes, tolamente compramos briga por algo que sabemos que está errado, sabemos que não é daquele jeito, mas só para não ter que rever ponto de vista, não ter que pedir desculpa, nós batemos o pé por orgulho, para satisfazer nosso orgulho que ainda acha que pedir desculpa e rever ponto de vista é ficar inferior perante o outro. De maneira nenhuma. Rever ponto de vista, pedir desculpa, é uma atitude nobre, uma atitude superior. E agora 3 sentenças para nós analisarmos. E vocês vão dizer se a gente põe ponto final nela ou o quê, tá? Primeira sentença: precisamos viver em sociedade para progredir. Todos concordam? Vamos colocar um ponto final nela. É o que está lá na questão 768 do Livro dos Espíritos. Segunda questão: nós não estamos certos o tempo todo e precisamos trabalhar o nosso orgulho, precisamos trabalhar o nosso egoísmo. Todos concordam? Só que não está certo isso. Não está certo por quê? O nosso orgulho, o nosso egoísmo já está muito bem trabalhado dentro de nós, é ou não é? O que a gente precisa trabalhar, desenvolver, é a nossa humildade. Então, revendo a sentença, nós não estamos certos o tempo todo e necessitamos e precisamos trabalhar a nossa humildade. Concordam? Vamos colocar um ponto final ali? Terceira sentença: é difícil viver em sociedade. Concordam? Colocamos um ponto final nisso ou colocamos 3 pontinhos para a gente analisar durante o estudo da noite? Depende. Se depende, então vamos deixar 3 pontinhos. Bom, feito todo esse preâmbulo, agora nós realmente começamos o assunto: como viver bem em sociedade. E a gente só consegue falar esse assunto se analisar essa palavra aqui: amor. Alguém que gostaria de definir o que é amor? Amor é uma palavra bem difícil de se definir. Então vamos recorrer ao dicionário. O que o dicionário nos traz? Está lá no dicionário: forte afeição é amor? É. Ligação calorosa é amor? Está no dicionário, então é. Atração baseada em sentimentos sexuais é amor? Está no dicionário. Qual que é o problema? O problema é que são coisas tão diferentes, coisas tão opostas, tão extremas, com o mesmo significado. Quer dizer, desculpa, coisas tão extremas, com a mesma palavra sugerindo todas elas. É uma palavra só para tudo isso. Esse que é o problema do nosso idioma. O nosso português é um idioma pobre. Isso não acontece com o grego, por exemplo. E a maior parte do Novo Testamento foi originalmente escrita em grego. E os gregos têm várias palavras para descrever
ou multifacetado o fenômeno do amor. E para cada palavra dessa, um significado. Eu trouxe para vocês aqui 4 palavras: eros, storgé, philos e ágape. Já ouviram falar delas ou não? Ágape já, ágape é a mais famosa dessas. E nós vamos analisar agora, quando Jesus falava de amor, quando aparece amor no Novo Testamento, qual palavra dessas foi usada? Vamos analisar juntos então. Eros, da qual se deriva a palavra erótico, significa sentimento baseado na atração sexual. Jesus não falava desse amor, é ou não é? Vamos para a próxima. Storgé, afeição, especialmente com a família, entre os seus membros, os mais chegados, somente os mais chegados. Era desse amor que Jesus falava? Também não era esse. Philos, uma espécie de amor condicional, moeda de troca. Você me ama, eu te amo, você me faz o bem, eu te faço o bem. Era esse amor que Jesus falava? Também não. Ágape, amor incondicional, baseado no comportamento com os outros, sem exigir nada em troca. É esse amor que Jesus falava no Novo Testamento? É esse amor. Um amor traduzido pelo comportamento e pela escolha. Não necessariamente o sentimento do amor. O sentimento é um componente importantíssimo. É a consequência do nosso comportamento. Mas nós podemos nos comportar bem diante do próximo desde já. Afinal, o comportamento está à mercê da nossa vontade. E através do nosso bom comportamento diante do próximo, independente se seja um próximo que nos trate bem ou mal, é que nós conseguiremos desenvolver um sentimento pelo nosso próximo. E aqui está uma questão: é mais fácil educar o nosso sentimento ou educar o nosso comportamento? O que está à mercê da nossa vontade? O que é mais fácil? Amanhã cedo eu acordar, hoje eu vou para o meu trabalho e vou sentir amor por aquele meu colega de trabalho que me calunia e me trata mal. Ou eu acordar amanhã cedo e pensar, hoje eu vou para o meu trabalho e vou me comportar bem diante daquele colega de trabalho que me calunia e me trata mal. O que é mais plausível? O que é mais coerente no meu modo de vida atualmente? A segunda opção, a do comportamento, não é? A questão do comportamento eu coloco em prática já, porque eu tenho condições para isso. Basta que eu me esforce. Tem essa adaptação da carta de Paulo aos Coríntios. Vocês devem conhecer também uma bela definição de amor. O amor é paciente, bom, não se gaba nem é arrogante, não se comporta inconvenientemente, não quer tudo só para si, não condena por causa de um erro cometido, não se regozija com a maldade, mas com a verdade, suporta todas as coisas, aguenta tudo. O amor nunca falha. Nós conseguimos, colocar em prática toda essa definição de amor em forma de comportamento em nossa vida? É isso que a gente vai ver agora. A gente vai destrinchar item por item ali e vai ver se a gente consegue. O primeiro item seria paciência. O amor é paciente. Vamos agora item por item. O que é paciência? Paciência é você mostrar autocontrole. A pessoa que perde a paciência por algum motivo, ela perdeu o seu próprio controle, ela não está se controlando mais. E é fácil ter paciência com as situações que nos acontecem? É fácil ter paciência com as coisas, com as situações, com as pessoas? Se não é fácil, é porque nós não temos autocontrole. Existem casos de pessoas que perdem a paciência por causa do modo de apertar a pasta de dente, por exemplo. A pessoa quer que aperte por cima, mas vem alguém e aperta a pasta de dente por baixo. A pessoa perde a paciência por isso. Imagine que ela perdeu o controle dela por causa de uma pasta de dente. Ela não se guia mais por ela, ela acaba sendo guiada por uma pasta de dente. E isso acontece muito na nossa vida, vocês vão ver a partir dessa história aqui, ó. Certo dia, um amigo me acompanhava à banca de jornal e revistas. Cumprimentei o jornaleiro amavelmente.
mas como retorno recebi um tratamento rude e grosseiro. E quantas vezes em nossa vida nós tratamos bem o próximo e como um retorno recebemos um tratamento rude e grosseiro? Várias vezes, né? E qual é o nosso proceder diante disso? Pegando a revista que foi atirada em minha direção, sorri atenciosamente e desejei ao jornaleiro um bom final de semana. E quando nós dois descíamos pela rua, meu amigo me perguntou: ele sempre lhe trata com tanta grosseria? Sim, infelizmente é sempre assim. E você sempre tão atencioso e amável com ele? Sim, sou. Por que você é tão educado, já que ele é tão rude com você? E olha que sabe a resposta: porque não quero que ele decida como eu devo agir. E quantas vezes nós permitimos que uma pasta de dente decida como eu devo agir, como as pessoas decidam como eu devo agir, como o trânsito decida como eu devo agir. Várias vezes nós permitimos que coisas, situações, pessoas vivam por nós, tomando o controle da nossa vida, as rédeas da nossa vida. Próximo item, próximo bom comportamento que devemos ter diante de todos, se queremos viver bem em sociedade: bondade. É necessário ter dinheiro para ser uma pessoa bondosa? Ter status, ter posses? Não é necessário tudo isso. E eu trouxe ali 3 exemplos: dar atenção, apreciação, incentivo. Isso tudo é bondade. E eu vou agora especificar a questão do dar atenção. Ouvir as pessoas. Ouvir as pessoas é um ato de extrema bondade. E nós normalmente não sabemos ouvir as pessoas. Muitas pessoas acham erradamente que ouvir é um processo passivo, que consiste em ficar em silêncio enquanto outra pessoa está falando. Podemos até nos considerar bons ouvintes, mas o que fazemos na maior parte das vezes é ouvir seletivamente, fazendo julgamentos sobre o que está sendo dito e pensando em maneiras de desviar a conversa. Então a pessoa chega a contar alguma coisa para a gente e a gente fica selecionando o que está ouvindo, julgando o que a pessoa está falando e querendo direcionar a conversa a favor de nós mesmos. A pessoa quer contar o que ela fez no final de semana e eu já dou um jeito de mudar o rumo da história para eu contar o que eu fiz no final de semana, porque o que eu fiz foi muito mais interessante do que ela fez. O ouvir ativo requer esforço consciente e disciplinado para silenciar toda a conversa interna enquanto ouvimos outro ser humano. Nós pensamos 4 vezes mais rápido do que falamos. Então imagine, tem uma pessoa ali falando com você e 4 vezes mais rápido pensamentos, turbilhões de ideias na tua mente. Para você se concentrar no que a pessoa está falando, é necessário sacrifício, uma doação de nós mesmos para bloquear o ruído interno e de fato entrar no mundo da pessoa que está falando. E o fato de você entrar no mundo da pessoa que está falando tem um nome. O nome disso é empatia. E o fato de desejarmos colocar de lado todas as distrações mentais envia uma mensagem poderosa à pessoa que está falando. Essa mensagem o que é? Você é importante para mim. O que você está falando é importante, tem significado. E vocês preferem conversar com uma pessoa que realmente ouve vocês, dá atenção, ou com aquela pessoa que mal olha nos olhos de vocês, fica prestando atenção no movimento da rua enquanto fala, enquanto finge que ouve vocês? O que é melhor? Conversar com alguém que está realmente ouvindo vocês. E se é assim que vocês preferem, então quando vocês forem ouvir, que vocês ouçam ativamente. Nós falamos da questão do ouvir. Vamos falar também agora da questão da fala. As 3 coisas que jamais voltam atrás: a flecha lançada, a palavra dita e a oportunidade perdida. Então pensem que cada palavra que sai dos meus lábios, ela não volta atrás. Ou seja, aumenta infinitamente a responsabilidade de cada palavra que eu falo. E cada palavra que eu falar, eu vou arcar com as consequências. E é por isso
que eu devo passar por um filtro. Tudo que eu for falar, eu tenho que colocar o filtro ali. O que eu for falar é verdade. Muitas vezes o que eu vou falar, eu nem tenho certeza se é verdade. Alguém me contou e eu já estou passando a história para frente. Eu tenho que ter certeza se é verdade para poder falar. Uma outra questão, o que eu vou falar vai fazer algum mal para alguém? Se o que eu vou falar vai fazer algum mal para alguém, eu já nem falo, não tenho porquê. E o que eu vou falar vai fazer algum bem para alguém? Se for fazer algum bem para alguém, eu devo falar, já que a fala é um dom e eu devo aproveitar bem ela. Então, já que nós sabemos agora da responsabilidade da fala, que utilizemos a fala somente para o bem e nunca para o mal. Afinal, a gente vai arcar com as consequências dela. Próximo item, próximo comportamento que devemos ter diante do próximo para viver bem em sociedade. Humildade. Ser autêntico, sem pretensão, sem orgulho ou arrogância. O ego, a pessoa egoísta, ela cria barreiras entre ela e qualquer outra pessoa. Nós vivemos bem em sociedade e nós vimos que para progredirmos devemos viver em sociedade. Então, aprender com as limitações e com os potenciais das outras pessoas. Para isso, nós devemos construir pontes entre nós e o nosso próximo e de forma alguma construir barreiras. A arrogância também é uma pretensão desonesta, porque ninguém sabe tudo, ninguém tem tudo. E a pessoa arrogante mente para todos, mas ela acaba mentindo principalmente para quem? Para si mesma, exatamente. Nós precisamos uns dos outros. E os arrogantes, os orgulhosos, fingem que não precisam, mas são esses os que mais necessitam. Ser humilde é ser real, é ser autêntico com as pessoas e descartar as máscaras falsas. E nós só conseguiremos viver bem em sociedade se formos humildes, se nos equipararmos a todos. Se nós acharmos que somos superiores a alguém, aí o nosso egoísmo vai estar preponderando dentro de nós e nós não conseguiremos viver bem em sociedade. Nós somos iguais a todos e é assim que devemos nos relacionar com as pessoas. Próximo item: respeito. Tratar as pessoas como se fossem importantes. Então esse trecho eu retirei do livro O Monge e o Executivo. E até falo para vocês que de todos os itens dessa palestra é o meu preferido esse aqui. Então está lá no livro. Se eu trouxesse um general do exército à sua base, creio que você seria muito respeitoso e reconhecido, exibiria muitos dos comportamentos sobre os quais estamos discutindo aqui hoje, não é mesmo? E o sargento respondeu: esteja certo que sim, o general é um homem muito importante e merece e terá todo o respeito da minha parte. Ouça o que você está dizendo, falei. Você está dizendo que sabe como respeitar, sabe como apreciar, mas deseja apenas fazer isso pelas pessoas que considera importantes. Assim você é capaz de ter comportamentos positivos, mas você é muito seletivo em relação às pessoas a quem os destina. E nós somos assim também? Nós sabemos tratar bem as pessoas? Então por que nós não tratamos bem a todos? Ainda mais nós que sabemos que devemos amar inclusive os inimigos. Nós que sabemos disso, temos uma responsabilidade ainda maior e realmente tratar bem a todos, porque devemos tratar as pessoas como se fossem importantes, porque se pensarmos bem, elas realmente são importantes. É ou não é? Todos os nossos irmãos, filhos do mesmo pai, todos nós em processo de aprendizado. E agora as 3 questões. Eu sei tratar as pessoas com respeito? Eu consigo tratar as pessoas com respeito? Então por que eu não trato todas as pessoas com respeito, com aquele amor ágape? Então eu estou agindo com interesse. Eu trato bem quem me interessa. Eu estou sendo seletivo. Eu escolho quem eu vou tratar bem.
escolho quem eu vou tratar mal, escolho quem eu vou ser indiferente. E não deve ser assim. Nós podemos tratar bem a todos e devemos tratar bem a todos. Próximo item: abnegação. Satisfazer as necessidades dos outros. É o contrário do egoísmo. Egoísmo, as minhas necessidades primeiro. A pessoa abnegada não. Ela primeiro as necessidades dos outros. Vocês conhecem alguém que seja abnegado por vocês? Acho que todo mundo tem alguém que seja abnegado por vocês, não tem? Não são essas pessoas abnegadas por vocês que vocês nutrem o mais profundo respeito? São ou não são? O mais profundo amor? E agora imagine uma sociedade onde todos são abnegados com todos. Todos pensam no próximo antes de si mesmo. Imagine todos respeitando a todos e tendo um amor incondicional com todos. Seria muito bom, não é? E agora tem uma outra questão nisso aqui, ó. Se a gente ficar atendendo às necessidades dos outros, as outras pessoas não vão ficar mimadas e começar a tirar proveito de nós? Aí tem uma diferença entre necessidade e desejo. Se eu atender sempre o desejo das pessoas, aí sim, aí elas vão ficar mimadas e tirar proveito. Mas se eu atender a necessidade das pessoas, aí eu não estou mais do que cumprindo o meu papel como irmão. E um exemplo: a pessoa tem fome, o desejo dela é o croissant, é o brioche, mas para suprir a necessidade da fome, basta o pão. Eu vou lá e ofereço o pão. O pão eu supro a necessidade, o brioche, o croissant eu supro o desejo. É nesse sentido então que nós devemos observar e estar atendendo às necessidades dos outros para cumprir o nosso papel como irmãos de verdade. Próximo item: perdão. Se nós queremos viver bem em sociedade, nós devemos praticar muito isso aqui. O perdão acalma e abençoa o seu doador. Maior é a felicidade de quem expressa o perdão. O perdoado é alguém em processo de recuperação. No entanto, aquele que lhe dispensa o esquecimento do mal já alcançou as alturas do bem e da solidariedade. É importantíssimo o perdão para nos livrarmos das amarras, do sofrimento, da ansiedade, da angústia. O perdão é muito mais importante para aquele que dá, para não ficar amarrado, acorrentado ao passado, às situações que já ocorreram. É necessário que perdoemos, que esquecemos as dívidas que os outros têm para conosco, até porque com certeza nós também temos débitos com outras pessoas, e por isso nós devemos ter a mesma medida. Próximo item: compromisso. Compromisso, infelizmente, não é uma palavra muito popular nos dias de hoje. As pessoas querem estar envolvidas, seja com as situações, seja com as causas, com os movimentos. As pessoas querem estar envolvidas, mas nem todas querem estar comprometidas. E quando optamos por amar e doar-nos aos outros, estamos aceitando ser comprometidos no sentido de, e agora vamos recapitular todos os comportamentos que vimos na noite de hoje: sermos pacientes, bons, humildes, respeitosos, abnegados, generosos e comprometidos. Nós vimos 7 comportamentos. Esses comportamentos exigirão que nos coloquemos a serviço dos outros e nos sacrifiquemos pelos outros. Aí estaremos deixando de lado o egoísmo, a causa de todos os males, a maior chaga da sociedade. E essa questão aqui é importante. Nós aprendemos a amar os outros como nos amamos, mas nós acabamos amando muito mais a nós do que ao próximo. É lógico que tem pessoas que, por exemplo, têm vícios, excessos de todas as sortes, mas isso é tema para uma outra palestra. Mas de maneira geral, nós amamos muito mais a nós do que os outros. Como? Satisfação das necessidades e desejos. Nós satisfazemos primeiro as necessidades,
nossas ou dos outros? Normalmente, primeiro as nossas, né? Perdão dos erros cometidos. Então, se eu cometo qualquer asneira, dali meia hora eu já esqueci o que eu fiz, eu já me perdoei. E se o outro erra, dali quanto tempo que eu vou esquecer? Não é meia hora, né? É um pouquinho mais. Então, que nós tenhamos essa mesma medida para com o próximo. Se nós nos perdoamos com tamanha rapidez, tamanha facilidade, que tenhamos tamanha rapidez e tamanha facilidade para perdoar o próximo. Paciência com os nossos defeitos. Os nossos defeitos, nós já dissemos lá no começo, nós justificamos, nós amenizamos, somos assim por causa disso e não vão mudar. Mas se o problema é com a outra pessoa, aí nós não temos essa mesma paciência com os defeitos dela e queremos mudar ela a todo custo. Não pensamos que todos nós estamos em processo de aprendizado, no processo evolutivo ainda. Opa. E agora a questão 887 do Livro dos Espíritos. Jesus também disse: amai até mesmo os inimigos. Essa é a pergunta de Kardec, tá? Porém, o amor aos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais. A inimizade não provém da falta de simpatia entre os espíritos? E olha a resposta. Sem dúvida, não se pode ter pelos inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi o que Jesus quis dizer. Amar os inimigos é perdoar. E perdoar é comportamento, é ato, é atitude. É pagar o mal com o bem. E pagar o mal com o bem é atitude, é comportamento. E agora vamos ver mais além tudo isso aqui, ó. Amar os inimigos segundo esse ensinamento é o quê? Vamos ver se a gente está perto disso aqui. Não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem impor condições ao mal que nos fazem. Então, muitas vezes nós perdoamos, mas nós dizemos: ó, eu vou te perdoar se você fizer isso. Opa, já impus condições. Isso não é amar realmente. Então, é não colocar nenhum obstáculo à reconciliação. E quantas vezes nós estamos criando barreiras em torno de nós, impedindo essa reconciliação? É desejar-lhes o bem no lugar do mal. É alegrar-se pelo bem que lhes aconteça. Quantas vezes a gente vê nosso inimigo, entre aspas, se dando bem na vida e se alegra com isso? Imagine só. Amar o inimigo é isso. É socorrê-los em caso de necessidade. É não fazer nada que possa prejudicá-lo. É, enfim, pagar-lhes todo o mal com o bem, sem intenção de os humilhar. Muitas vezes nós temos o inimigo errando ali e nós vamos lá e oferecemos a outra face. Mas nós oferecemos a outra face com interesse, com o intuito de humilhar. É ou não é? Então, se eu faço isso, o meu interesse principal não é em prol do amor, é em prol de humilhar a outra pessoa. Então já não é isso, amar o inimigo. Quem fizer isto, estará seguindo o mandamento: amai aos vossos inimigos. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar aos inimigos é a sua aplicação máxima, pois esta virtude é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e sobre o orgulho. Então, não só nós estaremos aplicando essa máxima da caridade, como estaremos deixando de lado o egoísmo, que deve ser combatido em nós a todo o momento. E tem outra questão também. Os maiores bandidos, as pessoas mais más da sociedade, elas praticam tudo aquilo que a gente viu: paciência, respeito, bondade, abnegação, por aquelas pessoas que tratam bem elas. É ou não é? Então nós todo domingo nós viemos aqui no centro ter palestra, nós lemos, nós queremos algo mais. Esse algo mais é o desafio que devemos ter em nossa vida. Não é só ter esses comportamentos todos com as pessoas que nos tratam bem, é ter todos esses comportamentos diante de todos, diante das pessoas, entre aspas,
de alta hierarquia, de baixa hierarquia, as pessoas que nos tratam bem, as pessoas que nos tratam mal. É esse desafio que nós devemos ter e colocar em prática na nossa vida. Para facilitar ainda mais, quem são os nossos inimigos? Os inimigos são os pensamentos, os atos, os sentimentos errôneos praticados pela pessoa. Não necessariamente a pessoa. O problema é que nós personalizamos. Se alguém faz algo contra nós, nós achamos que a pessoa é nossa inimiga, mas não. É somente aquele sentimento, o ato, a palavra que não está de acordo com o que nós achamos. E muitas vezes nós somos os que estão errados. É ou não é? Quantas vezes vocês não tiveram intrigas no passado, pessoas que vocês não gostavam tanto, de repente passaram a conhecer, se tornaram as melhores amigas, companheiros, colegas, amigos de verdade? Quantas vezes? Isso tudo a gente consegue com todos, deixando de lado essa questão de personificar o inimigo. O bom é que quando estamos comprometidos com amor a Deus e aos outros, e continuamos a investir nesse sentido, comportamentos positivos acabarão produzindo sentimentos positivos. Aí é o próximo passo. Sentimento é importante também, mas não está à mercê da minha vontade. Eu tenho que me comportar bem diante do próximo para poder chegar nesse ponto aqui no sentimento. E é o que diz a história da nora e da sogra. Então, a nora, ela só queria matar a sogra, mais nada. Tá? O desejo dela era esse. Só que ela queria fazer isso de uma maneira que ninguém percebesse que fosse ela a assassina. Então ela foi num sábio para ver como que ela poderia proceder nessa empreitada. E o sábio disse assim para ela: para ninguém perceber, a gente vai fazer aos poucos, tá? Vai demorar 1 ano para tua sogra morrer. Você vai pingar esse líquido aqui em tudo que a tua sogra for beber. Vai beber suco? Põe esse líquido aqui. Café? Põe esse líquido. Mas ao mesmo tempo você vai começar a tratar bem ela. Então, você tratando bem, ninguém vai desconfiar que você queria matar ela. Tudo bem? Tudo bem. E lá foi. Tudo que a sogra ia beber, pingava o líquido. Às vezes ela até passava da dose e pingava 2 gotas, já para acelerar o processo, mas tudo bem. E ao mesmo tempo, ia tratando bem. Ia se comportando bem diante da sogra. Era 1 ano, não era? Quando deu 6 meses, ela voltou correndo naquele sábio. Sabe, eu acho que eu fiz uma besteira. Eu não quero mais matar minha sogra. A minha sogra virou minha melhor amiga agora. O que eu posso fazer? Daí o sábio disse: não tem problema. Aquele líquido que estava pingando era água. Então não vai matar a tua sogra. E qual que é a moral dessa história? O comportamento positivo gerou um sentimento positivo. E é isso que nós vemos aqui, nessa sentença aqui de William James, um psicólogo americano, que resume a palestra de hoje. A ação parece seguir seu sentimento. Eu sinto coisa boa, eu ajo bem. Eu sinto coisa ruim, eu ajo mal. Parece seguir seu sentimento, mas na realidade, ação e sentimento caminham juntos. E regulando a ação, que se encontra sob o controle direto da vontade, está à mercê da vontade, podemos indiretamente regular o sentimento, que não se encontra nessa mesma condição, o sentimento que não está à mercê da vontade. Então é necessário eu controlar a ação. Se o homem deve progredir, mas não pode fazer isso sozinho, que tentemos viver o melhor possível em sociedade, é ou não é? Com um comportamento adequado, que se transformará em sentimento positivo. Mas o primeiro passo deve ser dado. Urge ser dado, são chegados os tempos. Então, se são chegados os tempos, nós devemos colocar em prática, não amanhã, não depois de amanhã, mas hoje. Está à mercê da minha vontade. Eu posso agora, se eu quiser. Eu saio aqui do centro e posso me comportar bem diante de todos. Eu posso, basta esforço. E não deixemos para amanhã o que nós podemos fazer hoje. E agora, para encerrar, onde vocês verem ali, amor, entendo aquele amor ágape, que vocês vão me ajudar agora
a definir o que é esse amor ágape novamente. É um amor baseado no comportamento para com as outras pessoas. E é um amor que você tem indistintamente para com todos. Não importa se são pessoas que te tratem bem, se são pessoas que te tratem mal, são pessoas de alta hierarquia ou não. Afinal, a gente agora, lembrando, todos são iguais, não existem homens superiores a outros homens, todos são iguais, e nós devemos tratar bem a todos. Então, inteligência sem amor se torna o quê? Você sendo uma pessoa inteligente, mas se não tiver amor, você se torna perverso. A justiça sem amor, você pode querer agir com justiça, mas se você não tiver amor nos seus atos, você vai se tornar implacável. E a diplomacia sem amor, o bom relacionamento com as pessoas, se você não tiver esse bom relacionamento com amor, você vai se tornar hipócrita. E o êxito, o sucesso sem amor, você pode ter tudo na vida que você desejou, mas se você não chegou lá com amor, por amor, você vai se tornar arrogante. E a riqueza sem amor, você pode dar 1 milhão de cestas básicas, mas se você não fizer isso por amor, com amor verdadeiro, você é uma pessoa avara. E a pobreza sem amor, você pode não ter nada no bolso, mas se você não viver com amor, você vai fechar o teu coração e vai se tornar orgulhoso. E a beleza sem amor pode ser a pessoa mais bonita do mundo, mas se ela não for uma pessoa que viva tudo isso aí com amor, a beleza vai se tornar ridícula. E a autoridade sem amor, a questão da liderança, se eu não tiver sob a minha tutela outros homens, e gerindo tudo isso com amor, essa minha autoridade vai me tornar um tirano. E a simplicidade sem amor, eu posso ser simples de tudo, mas sem amor, essa simplicidade vai somente me depreciar. E a política sem amor, o envolvimento em prol da comunidade, para o bem de todos, se eu não realizar isso com amor, eu vou pensar só em mim e vou me tornar egoísta. E a fé sem amor, eu posso ir no centro 7 vezes por semana, mas se eu não fizer isso com amor verdadeiro, eu vou me tornar fanático. E a cruz sem amor, entendamos aqui a questão da cruz como o sofrimento. Se eu não sofrer com amor, esse sofrimento vai se converter em tortura. E agora voltemos 2000 anos atrás, quando Jesus carregou a cruz, quando Jesus sofreu inúmeros sofrimentos, Ele fez isso com amor ou sem amor? Com amor. Para Ele foi alguma tortura? De forma nenhuma, não foi tortura nada. E para nós, muitas vezes um pisão no nosso carro já é uma tortura grande, né? Os problemas da nossa vida são torturas grandes. Isso tudo é porque nós não vivemos com amor e não enfrentamos como deveríamos esses problemas. E a vida sem amor, nós vivemos o nosso dia a dia tratando bem a todos, esse amor verdadeiro. A nossa vida sem amor, aí a nossa vida sem amor, ela não tem sentido. Obrigado.